Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação Rede. Olha só, acontece hoje em Brasília uma grande cerimônia para marcar os 2 anos dos atos de 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram as sedes dos 3 poderes na capital federal. E o nosso repórter, o Bruno Tibério, está desde cedo acompanhando essa celebração. E agora vai trazer informações ao vivo lá de Brasília. Vai aparecer aqui no telão. Boa tarde, Bruno, seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Olá, Kleber. Olá, você da Rede TV. Hoje pela manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então, esteve aqui nessa região aqui da Praça dos Três Poderes, justamente para participar de uma celebração em alusão aos ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023. Essa celebração, ela comemora, ela celebra, enfim, faz a lembrança, né, dos 2 últimos anos em relação a este evento. Inclusive, o evento teve foco a defesa da democracia e também a restauração de símbolos danificados que acabaram sendo ali por serem danificados naquele dia. Autoridades acabaram ali por discursar no Salão Nobre do Palácio do Planalto, onde foram reunidos ali ministros, governadores e também representantes dos 3 poderes. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que os ataques começaram muito antes do dia 8 de janeiro de 2023. Segundo ele, esses ataques começaram quando houveram fake news, bem como também discursos de ódios, principalmente em redes sociais. Já o presidente Lula disse que a democracia está viva, diferente do que acreditavam ali os que fizeram os ataques naquele dia. Inclusive também ele disse que todos vão pagar pelos crimes, incluindo os que planejaram, segundo ele, o assassinato dele, do vice Geraldo Alckmin e também do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nós vamos conferir agora uma parte desse discurso que Lula deu durante essa cerimônia. Acompanhe. Não é possível que alguém consiga imaginar que existe uma melhor forma de governança de qualquer lugar do mundo fora da democracia. A democracia, ela é tão boa que ela permitiu que um torneiro mecânico sem diploma universitário chegasse a presidente da República na primeira alternância concreta de poder nesse país. A democracia não é uma coisa pequena. A democracia é uma coisa muito grande. Para quem ama a liberdade, para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos, somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Democracia é aquela que garante todo mundo ter oportunidade para vencer na vida. Pois é, você conferiu então o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva durante essa celebração que aconteceu aqui no Palácio do Planalto. E após os discursos, Lula e também as autoridades vieram aqui na Praça dos Três Poderes para fazer aí um abraço coletivo, um abraço simbólico à democracia. Você vai acompanhar não somente essas, mas toda a cobertura completa logo mais às 10 da noite aqui na Rede TV. Kleber, volto com você. Tá certo, Bruno, muito obrigado aí pelas informações. E eu reforço o convite para você que nos assiste no Jornal das 22. Você acompanha a cobertura completa desse dia em Brasília. E olha só, durante a cerimônia de hoje, o acervo da presidência foi devolvido às obras de arte, aquelas que haviam sido destruídas durante as invasões. Elas foram todas restauradas. Vamos ver. No dia que marca 2 anos da invasão e depredação dos prédios dos 3 poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, o governo federal realizou uma cerimônia para lembrar os atos antidemocráticos. Uma das partes do evento foi dedicada à reintegração ao acervo da presidência das 21 obras de arte danificadas em gabinetes e áreas abertas do Planalto, um dos prédios invadidos por extremistas. As obras passaram por um intenso trabalho de restauração
durante todo esse período. Entre as obras recuperadas estão um relógio de pêndulo do século XVIII. Foi um presente da corte francesa, a Dom João VI, que se tornou rei de Portugal em 1808. O trabalho de restauro foi feito graças a um acordo de cooperação com o governo da Suíça. O item é raro, feito de casco de tartaruga e um bronze que não é mais produzido. A ânfora, espécie de vaso ou urna, italiana, em cerâmica esmaltada. Esse item se partiu em 180 fragmentos durante a depredação no Palácio do Planalto. Outro objeto restaurado, o quadro As Mulatas, de Emiliano de Cavalcanti, sofreu 7 punhaladas no momento do ataque. A pintura está recuperada, mas a equipe responsável pelo remendo manteve no verso as cicatrizes do 8 de janeiro. Olha, e para falar mais sobre o 8 de janeiro, nós vamos conversar agora com 2 especialistas, hoje uma participação especial, para que você que nos assiste tenha uma abordagem completa do assunto. E olha só, o nosso primeiro convidado é o cientista político Frederico Bertolino, ele que é professor da Universidade de Brasília. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Muito boa tarde, também tenho esse imenso prazer, Kleber. Tá certo? E o nosso outro convidado é o advogado Gleibe Prete, ele que também é o nosso parceiro e vem aqui falar sobre a parte jurídica dessa questão. Boa tarde, doutor. Também é uma honra, grande prazer recebê-lo no nosso jornal. A honra é totalmente nossa, Kleber, muito obrigado. Um abraço a você, ao Frederico, que também comparece, e a todos que estão nos assistindo. Bom, então a primeira pergunta que eu faço é para o professor Frederico. Professor, o que representou esse episódio para a política nacional e qual o peso político e também eleitoral, né, por que não dizer assim, que o 8 de janeiro tem hoje? As devoluções que houve hoje, que a gente pôde ganhar agora, elas são simbólicas, de fato, né? Um quadro apunhalado, um relógio quebrado, elas são símbolos, mas porque a democracia é feita de fato de símbolos. Ela é feita dessas crenças que a gente tem em um sistema que pode retornar para a população, que pode retornar para a sociedade resultados melhores. A fala do presidente Lula foi singular nesse aspecto. O 8 de janeiro ele representa uma tentativa de quebra disso ou um evento disruptivo, um evento em que parte da população, pessoas, elas agiram em confronto com a democracia, elas agiram com um sentimento de raiva daquele processo eleitoral que gerou um resultado alternativo ao que elas desejavam. Então, foi muito importante ali naquele momento que houvesse a reunião de diversas forças políticas, de diferentes orientações ideológicas, isso é fundamental, né? As pessoas entenderem que apenas na democracia existe espaço para esse debate de ideias, existe espaço para que convivam esquerda, direita, pessoas que estão no centro, ou seja, que não pendem necessariamente a nenhum espectro ideológico específico, mas que dentro dessa convivência pacífica possa haver a resolução de problemas e possa haver algum tipo de inclusão, algum tipo de promoção de mais igualdade, promoção de melhores frutos sociais e melhores frutos coletivos, que é o que a gente espera dentro da democracia. Então, o 8 de janeiro ele foi um ataque relevante a isso, mas ele suscitou um conjunto de respostas que reforçou a democracia como a única maneira aceitável de seguir, a única forma de governo aceitável de seguir no nosso país. Correto. E agora, então, eu faço a pergunta para o doutor Gleibe. Doutor, 2 anos depois da invasão aos prédios dos 3 poderes, 371 pessoas foram condenadas por participar dos atos. Qual é a sua avaliação, então, da atuação da Justiça, tanto nas condenações quanto nas penas? Agradeço pela pergunta, Kleber. Eu começo com uma frase de Arthur Schopenhauer, grande filósofo. As ações manifestam o caráter da pessoa. Schopenhauer, quando fala isso, traz exatamente no seu bojo a essência do ato realizado pela pessoa e as consequências daquilo. Do ponto de vista jurídico, nós temos que entender um pouquinho o que
houve para poder chegar nesse patamar. Nós estivemos diante de uma derrota eleitoral e um discurso de fraude, estamos diante ainda de uma polarização política em virtude ainda de rede social, ofensa às instituições, tanto do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, movimentos extremistas e, obviamente, as Forças Armadas tratando isso de uma forma ambígua. Diante dessa situação, o Poder Judiciário, especificamente o STF, ele vem aplicando penas muito pesadas para que este ato realmente não realize, não se repita, não venha novamente no seu ensejo levar as pessoas a cometerem aqueles crimes que até então foram cometidos contra o Estado democrático de direito. A consequência disso, evidentemente, foi o quê? O dano ao patrimônio público, a crise institucional, insegurança jurídica como um todo e, principalmente, processos criminais e prisões e muitos foragidos do Brasil. E é importante a todos que estão nos assistindo saber bem a diferença de liberdade de expressão e também liberdade de manifestação. Os dois estão elencados na própria Constituição Federal e é importante destacar que a liberdade de expressão é uma condição em que a pessoa pode expressar aquela sua ideia de caráter individual, mas não é absoluto. A partir do momento em que a gente agride terceiros, haverá responsabilidade, tanto civil como criminal. Já a liberdade de manifestação é uma reunião, mas desde que ela seja pacífica. Não haveria problema nenhum os manifestantes, dia 8 de janeiro, 2 anos atrás, realizarem os atos em Brasília. Não haveria problema. O grande problema foi a violência. Então, o Poder Judiciário está aplicando a lei e não de forma rígida. Pelo contrário, está aplicando conforme a própria legislação e o sistema legal vigente. Correto. Em meio aos atos que a gente assiste aí, a proposta de anistia para os acusados está sendo discutida no Congresso. Então, eu peço que cada um, fale do seu ponto de vista. Primeiro, eu pergunto para o professor Frederico. Professor, politicamente, o senhor acha que é possível que essa proposta avance? Como você vê o contexto político em relação a esse assunto, a anistia? Olha, Kleber, especialmente o avanço das investigações da Polícia Federal em relação às tentativas golpistas que se desenvolveram ali entre o final de 2022 e o início de 2023, culminaram exatamente no ato de 8 de janeiro, culminaram nessas ações que a gente está vendo aí em tela, elas acabaram por tornar bastante inviável politicamente qualquer encaminhamento de anistia. Então, havia ali uma tentativa, porque à medida que a gente se afasta do processo, as pessoas vão esquecendo, vão diminuindo sua repulsa ao ato. A gente, por exemplo, ali, logo após os atos, cerca de 95% do eleitorado ele rejeitava os atos. Isso foi baixando ao longo do tempo, embora permaneça bastante alto, mesmo entre pessoas mais vinculadas ao presidente, entre bolsonaristas, essa repulsa ainda existe, mas ela foi baixando. E o que acontece é que a percepção geral, e o relatório da Polícia Federal foi essencial para que isso acontecesse, a percepção geral de que o ato de 8 de janeiro não seria isolado, mas que ele faria parte dessas ações que tentavam, de alguma maneira, derrubar o Estado Democrático de Direito, elas minoraram consideravelmente a possibilidade de haver algum encaminhamento político da anistia. Então, a anistia ela ficou bastante comprometida justamente por essa percepção. Eu acho pouco provável que seja encaminhado e, por mais que a Câmara, de alguma maneira, tente proceder com isso, será barrado pelo Senado, e se não for barrado pelo Senado, enfim, vai ter que ser barrado pelo STF, mas eu acredito que sequer chegará lá. Correto. E agora, então, eu passo a bola para o doutor Gleibe. Doutor, eu peço que você comente essa possibilidade de anistia. É raro isso acontecer? E qual é a chance, na sua avaliação, além das implicações legais? Vindo ao encontro do que o professor Frederico comentou aqui muito bem, eu quero fazer uma questão aqui interessante a todos. Anistia não é perdão. Anistia é um acordo. Anistia nada mais é do que uma relação entre as partes e que ocorra um acordo entre ambas para que possa ter os seus créditos e, obviamente, perdões
correspondentes de um e de outro. Agora, o que eu quero passar? A anistia que estão alegando é apenas para um dos lados, porque o outro lado não houve nenhum tipo de agressão, não houve nenhum tipo de situação que levasse aquilo, ou que, como foi veiculado à época, e vocês se lembram disso, foi levado à época a situação em que o próprio poder que estava atuante, que é o presidente atual, foi omisso nas relações ou na situação, na manifestação, tentando levar para este lado também essa discussão. Situação essa que provou-se que não. Diante disto, este acordo não será firmado, essa anistia não será concedida, não é por remorso, não é por rancor, não é por nenhum tipo de mágoa, mas é por uma simples questão de aspecto sociológico, legal e, principalmente, de bom senso e equilíbrio. Então, a meu ver, não será concedida essa anistia, mesmo tendo vozes, claro, que são totalmente favoráveis à mesma. Tá certo, então. Então eu agradeço, a participação dos nossos dois convidados. Para mim, como jornalista, é um privilégio participar de um debate de ideias tão rico como esse. Primeiro, professor e cientista político Frederico Bertolino. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito boa tarde a vocês. E muito obrigado também ao nosso amigo e advogado Gleibe Prete. Muito obrigado, doutor, pela participação. Kleber, eu agradeço sobremaneira mais uma vez, agradeço aqui ao professor Frederico e a todos que estão nos assistindo. Reflitam sobre isso. Muito obrigado. Grande abraço. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao STF a devolução de seu passaporte. Os documentos estão retidos desde fevereiro de 2024. E o motivo desse pedido é que Bolsonaro foi convidado pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para participar da cerimônia de posse e pretende viajar para participar do evento. O ex-presidente Jair Bolsonaro entrou em uma solicitação ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, para a devolução do passaporte para comparecer à posse do novo mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acontecerá no dia 20 de janeiro. Bolsonaro republicou o vídeo do filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e agradeceu o convite do líder norte-americano. Segundo Eduardo, o pai é alvo de um inquérito que apura a suposta participação do ex-chefe do executivo em uma tentativa de golpe. O documento de Bolsonaro está retido desde fevereiro de 2024, depois de uma operação da Polícia Federal autorizada por Moraes, nas investigações sobre a suposta organização criminosa envolvida na tentativa de golpe com o intuito de manter o ex-presidente no poder. Na época, os agentes da PF estiveram na residência de Bolsonaro em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para apreender o passaporte, mas os documentos não estavam na residência. A gente muda de assunto agora para falar de um vídeo que está circulando nas redes sociais e, aliás, tem causado bastante indignação. Muita gente que viu ficou indignada. Isso porque, olha só, esse vídeo mostra duas mulheres tendo os cabelos cortados à força. Isso seria um castigo aplicado por traficantes lá no Rio de Janeiro. Mas quem vai contar em detalhes para a gente essa história é o Anderson Nascimento. Anderson vai aparecer aqui. Boa tarde, Anderson. Seja muito bem-vindo aí ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber, e boa tarde para todo mundo. Olha, nessa quarta-feira eu queria trazer uma notícia boa. Mas, dessa vez, a questão de violência e a ação criminosa no Rio de Janeiro continua latente. Dessa vez, um vídeo na internet mostra mulheres sentadas tendo o cabelo raspado com uma forma de correção pelos próprios criminosos. Olha só, as imagens que circulam na internet mostram alguns traficantes raspando o cabelo de mulheres à força. Segundo a polícia, os vídeos são recentes e teriam sido gravados na comunidade da Serrinha, na zona norte do Rio. Nas imagens, é possível ver 3 mulheres sentadas, cercadas por homens que utilizam máquinas e lâminas para raspar o cabelo delas. Uma das vítimas teve tampinhas de refrigerantes coladas na cabeça. Os criminosos afirmam no vídeo que as agressões são uma punição por elas fazerem parte do grupo da fofoca. O caso está sob investigação na 29ª DP em Madureira. Olha, a questão nas comunidades
infelizmente, acontecem desta maneira, né? Uma punição e as mulheres acabaram tendo o cabelo raspado. E o porquê do cabelo raspado, né? Que é um item da mulher que é muito valorizado, né? Cuidado, e aí acaba sendo uma opressão. A Polícia Civil, ela orienta que qualquer visualização, conhecimento de casos assim, que seja denunciado pelo próprio Disque Denúncia, o 100, ali onde o sigilo é garantido e pode ser um combate a atos tão violentos. É com você, Kleber. Realmente, Anderson, que indignante, uma violência física, também estética, psicológica contra essas mulheres. Muito obrigado aí pelas suas informações. E olha só, milhares de produtos vendidos pela internet, né, rotulados como naturais, na verdade continham substâncias perigosas e foram apreendidos em uma operação na capital do Mato Grosso do Sul. Quem vai trazer mais informações para a gente agora é o nosso repórter Wellington Pael, lá do Mato Grosso do Sul. A operação foi deflagrada em Campo Grande, capital aqui de Mato Grosso do Sul, pela Vigilância Sanitária, junto com a Cefaz, que é a Secretaria de Estado de Fazenda, e também os Correios, por onde geralmente chegam esses produtos. São milhares de derivados de nicotina e também fitoterápicos falsificados que não têm a autorização da Anvisa. A fiscalização identificou produtos que são rotulados como naturais, mas que podem causar graves danos à saúde. Entre os principais itens apreendidos está o snus, nome popular usado para se referir ao tabaco em pó, que é umedecido com outras substâncias para absorção pela boca. Os usuários colocam na gengiva e a saliva dissolve a nicotina. Ao todo, foram apreendidos 2.260 sachês de snus com 6,5 mg de nicotina cada, o que representa mais de 6,5 vezes do que a quantidade absorvida pelo corpo humano ao utilizar um cigarro comum, que tem 1 mg de nicotina. Isso significa que não é só um risco maior de dependência química, mas também de complicações como o câncer de boca, de esôfago, de estômago e problemas cardiovasculares e também metabólicos. Muita gente procura por esses produtos em sabores mais agradáveis, como a menta e morango, mas mesmo esses com o tempo provocam mau hálito, ressecamento da boca, gengivite, cárie e pode levar até a perda dos dentes. Além dos snus, também foram apreendidas 6.600 cápsulas de fitoterápicos falsificados. Ou muitas vezes promovidos como naturais ou inofensivos à saúde, é comercializado de forma clandestina pela internet. Esses produtos são adulterados com medicamentos de alta toxicidade. Parte desses que foram apreendidos continham, inclusive, alopáticos, como é o caso do ibuprofeno e também corticoides. Essas substâncias, quando consumidas sem orientação médica, podem causar gastrite, úlceras, falência renal e complicações metabólicas, como é o caso de diabetes e também hipertensão. O alerta da Vigilância Sanitária é sobre o cuidado ao comprar medicamentos e suplementos pela internet. Os dados mais recentes disponíveis apontam que pelo menos metade do que é vendido online é falsificado ou não atende às especificações de segurança. É por isso que esses produtos devem ser comprados exclusivamente em estabelecimentos licenciados pela Anvisa, como empresas especializadas, farmácias e drogarias. Para denúncias, os telefones são Disque Saúde 136 ou 151, que é o do Procon. Olha, e a chuva continua causando transtornos na cidade de São Paulo. Ontem, por exemplo, mais de 100 mil imóveis ficaram sem energia elétrica e alguns estabelecimentos foram destelhados. Hoje, voltou a chover e mais prejuízos foram registrados. Nós vamos ver agora imagens de uma árvore que caiu na zona oeste da capital paulista. Essa gravação foi feita na Avenida Vital Brasil, na altura do número 550, no bairro Butantã. E nesse local fica a Igreja Internacional da Graça de Deus do bairro Butantã. A queda aconteceu por volta das 14 horas e 40 minutos. E as imagens foram feitas pelo pastor Zé de Jesus, que é o líder da igreja local lá do Butantã. Felizmente, ninguém foi atingido na queda da árvore, mas o risco no local continua grande, já que existem outras árvores na avenida e sempre que chove, os moradores ficam em alerta. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o próprio pastor Zé de Jesus, ele que acompanhou tudo de perto. Boa tarde, pastor. Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que estão acompanhando aí o nosso jornal.
Infelizmente, né, aconteceu essa queda dessa árvore aqui. E o pessoal fica preocupado, Kleber, porque aqui, como eu mandei a mensagem para você, é um bairro muito arborizado, né? Tem muitas árvores aqui e pode até acontecer um acidente pior. Graças a Deus, hoje, né, essa árvore caiu, uma árvore grande, pote grande, mais ou menos 8 metros de altura aí, mas graças a Deus não pegou ninguém, não feriu ninguém, não caiu sobre nenhum carro, né? E só trânsito, né? O trânsito parado aqui no local. E agora eles já estão removendo, né? Vocês já estão observando aí? Vamos filmar mais um pouco aqui, ó. A árvore já está toda espalhada aqui no chão. Já estão removendo a árvore, graças a Deus, zero rápido também, né? Eu tenho até que tomar um pouco mais de cuidado aqui, porque o pessoal está trabalhando, né? E graças a Deus, né? Não pegou ninguém foi ferido, mas o perigo continua, né? Porque aqui ainda tem bastante árvores e árvores antigas, né? Árvores que tem bastante tempo aqui e as raízes já estão fracas, Kleber. Olha, pastor, estou vendo aí as imagens da árvore atrás de você. Impressionante o tamanho da árvore, né? Realmente poderia ter acontecido uma tragédia. Felizmente não havia ninguém por perto na hora da queda aí, pastor. Felizmente, Kleber, felizmente. E até um lugar onde passa muita gente. E a árvore, ela caiu sobre a calçada, né? Como vocês estão vendo aqui, ficou a árvore espalhada na calçada. Ficou bem pertinho aqui da igreja, né? Graças a Deus também não atingiu nada da igreja, nada da padaria, que fica aqui do lado também. Mas aqui muita gente, né? Muita gente entrando na padaria, muita gente passando por essa calçada, porque aqui, vou vir aqui, ó, para cá, no fundo tem a faculdade, né? Tem a USP lá no fundo. Então muitos alunos saem do metrô Butantã, que é aqui na frente, e pegam essa calçada e vão até a faculdade. E graças a Deus não pegou ninguém, né? Olha, pastor, como homem de Deus, a gente pode dizer, né, que foi um livramento mesmo. Estou vendo que as orações do Senhor estão fazendo efeito aí no bairro. E agora, e da parte humana, né, da parte das autoridades? Eu estou vendo aí que a prefeitura está removendo a árvore, mas queria saber como tem sido esse atendimento, principalmente preventivo, antes das chuvas acontecerem. O bairro aí tem recebido o suporte necessário? Ô Kleber, eu estou aqui, não estou há muito tempo aqui, estou aqui há pouco tempo, mas ao que eu vejo aqui, o pessoal vem podar assim. Né, essa avenida ela é bem importante aqui, o pessoal poda assim, né? Esses 2 meses que eu vim aqui, eu já vi, né, a prefeitura fazendo esse trabalho, mas foi um acidente mesmo, né? Uma árvore antiga que ventou muito. Você viu no vídeo aí, eu mandei um vídeo para você, no momento que ela caiu, estava ventando muito forte mesmo, né? Um vento forte, a gente até se assustou aqui, estava olhando para uma outra árvore, né? E de repente caiu essa do lado. A outra estava balançando muito também, mas é igual nós falamos, graças a Deus não atingiu nenhum carro, não atingiu nenhuma pessoa. O mais importante é isso, né, Kleber? Olha, pastor, primeiro, então, quero cumprimentar, né, o seu papel, a sua postura, além de um líder religioso e espiritual, também exercendo um papel de cidadania, apontando aí os perigos que acontecem no seu bairro, na sua comunidade. Então, quero dar os parabéns para você, agradecer pela sua participação e dizer que nosso jornal está sempre aberto para casos como esse, casos que vão defender os interesses da comunidade, pastor. Obrigado, Kleber. Um abraço aí a todos que estão acompanhando essa programação. Programação vivo, né? Tudo ao vivo aqui e as coisas vão acontecendo, a gente vai passando para vocês. Estamos orando, né? Orando não só pelo bairro do Butantã, mas pela nossa cidade, pelo nosso país que precisa de oração. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, Kleber. Muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. Grande abraço. Bom, é isso aí. Nós acabamos de conversar então com o pastor Zé de Jesus, ele que é líder da Igreja Internacional da Graça de Deus lá no bairro do Butantã, aqui na Zona Oeste de São Paulo. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Não se esqueça que às 18h30 eu volto com mais notícias para você. Até mais!